Você sabe o que é um violone? Quantas cordas tem um contrabaixo? 3, 4, 5, 6? Você sabia que algumas das principais peças do repertório solo do contrabaixo não foram escritas para esse instrumento? Pois é, esse gigante dos instrumentos musicais, indispensável tanto na orquestra sinfônica quanto na música popular, tem muitas curiosidades e mistérios ao longo do seu desenvolvimento. Nessa palestra eu quero apresentar a vocês 3 dos principais antepassados desse nosso contrabaixo moderno e responder algumas dessas perguntas. Mas primeiro, vamos conhecer alguns conceitos básicos necessários para que você possa entender do que eu estou falando. Contrabaixo histórico ou contrabaixos históricos é o nome que se dá aos instrumentos de cordas mais graves que antecederam o contrabaixo moderno, que deram origem ao contrabaixo do jeito que ele é hoje. Só que a coisa é um pouco mais complicada do que parece. Veja só, ainda hoje o contrabaixo é um instrumento com maior número de variáveis em termos de construção, técnica e afinação de toda a orquestra. Quer ver alguns exemplos? Formato. Existem contrabaixos em formato de violino, de viola da gamba, de pera ou violão e também o busseto, que é o baixo que tem aquela gordurinha na lateral. Com relação às cordas, o mais comum é encontrarmos baixos de 4 cordas afinados em quartas, como esse aqui está no momento. Mas também existe uma escola canadense, atualmente, inspirada em afinações históricas, que afina em quintas, oitava abaixo do cello. Há também baixos de 5 cordas com uma corda mais grave, que são a norma, por exemplo, em orquestras profissionais de boa parte da Europa e também no Brasil. E há 5 cordas com uma corda aguda, que é uma outra afinação histórica, mas que hoje é bastante usada pelos músicos de jazz. Existem baixos de 4 cordas com uma extensão na corda mais grave para alcançar aquelas notas da quinta corda, que é a norma, por exemplo, nos Estados Unidos. E alguns solistas têm voltado a usar baixos com 3 cordas para tocar o repertório, por exemplo, do Bottesini, que foi originalmente concebido dessa forma. Existem 2 tipos de arco atualmente para tocar o contrabaixo moderno: o arco alemão e o arco francês. Eles, na verdade, são arcos diferentes mesmo, com talões de tamanhos diferentes e que são tocados de formas diferentes, né? O arco alemão é tocado segurando na lateral do talão, por isso tem gente que chama de sideways, mas também chamam de underhand, que é com a mão por baixo, que na verdade underhand seria segurando aqui, que é a forma como seguravam antigamente, ou seguram ainda hoje, os arcos da viola da gamba. Então vem disso, mas hoje em dia se transformou nisso. E dentro dessa pegada existem várias formas de segurar também. E o arco francês, ou overhand, com a mão por cima, que é... Também existem várias formas diferentes de pegar, mas é a forma tradicional da família dos violinos. Além disso, é possível tocar sentado num banco alto ou num banco baixo, ou em pé, com o espigão reto, curto ou longo, e também com o espigão inclinado, em vários ângulos diferentes. E isso tudo mesmo considerando que a orquestra sinfônica moderna é extremamente padronizada em sua instrumentação, quantidade de músicos, posição, montagem de palco, né? Repertório, entre outros fatores. Mesmo assim, os contrabaixistas ainda gozam de tamanha liberdade na maioria delas. Agora, imagine numa época em que não existia globalização, internet, horas nem meios de transporte rápidos ou estradas pavimentadas. Cada grande centro possuía seus próprios costumes e tradições. Então, a orquestra de Londres, por exemplo, era totalmente diferente da de Viena, em todos aqueles aspectos que eu falei.
Esse tipo de padronização só começou a se difundir mesmo no século XIX, depois da criação do Conservatório de Paris e a consequente proliferação desse tipo de escola, que pregava uma maior padronização do ensino e dos métodos, o que levou a uma consequente padronização das técnicas de construir e tocar os instrumentos, das formas de se montar uma orquestra e por aí vai. Pois bem, então voltemos um pouco antes disso para entender por que o contrabaixo tem essa tradição de não ter tradição. Para entender as dificuldades de se chegar a um tamanho e número de cordas ideal, é preciso entender um pouco sobre as cordas. As cordas eram feitas quase que exclusivamente de tripa até o início do século XX. Cordas de metal já existiam há muito tempo, mas não eram usadas nos instrumentos de cordas friccionadas. No período entre guerras do século XX, por consequência provavelmente da falta de recursos aliada ao desenvolvimento de novas tecnologias, começou-se a empregar o uso de cordas de metal e posteriormente sintéticas. Mesmo assim, por alguns anos ainda houve muita resistência dos músicos em acertar a mudança. Então muita gente continuou usando cordas de tripa, que ainda são bastante usadas por músicos principalmente de jazz, bluegrass, rockabilly e, claro, música antiga. Desde 1619 já se tem registro no Tratado de Michael Pretorius desses instrumentos do tamanho de uma pessoa que alcançavam as notas mais graves. No entanto, esses registros também indicam a extrema dificuldade de se conseguir um som agradável, ou até mesmo definido e afinado, das cordas mais grossas. Sendo assim, esses instrumentos acabavam sendo muito pouco usados, geralmente apenas em eventos muito grandes, com o público, conjuntos maiores, como por exemplo em uma cantata de Natal, com grandes coros. A partir de 1659, umas décadas depois, já se tem notícia da existência de uma nova tecnologia: encapar as cordas com uma liga de metal. Dessa forma era possível aumentar a massa sem aumentar o diâmetro, conseguindo assim um som mais grave com uma corda mais fina. Esse é o preceito básico usado até hoje na fabricação de cordas. Daí em diante começa a se popularizar o uso do contrabaixo em orquestras e música de câmara. Claro que essa tecnologia demora a se difundir e ganhar aceitação, então é possível até mesmo no século XX ainda haver contrabaixos de 3 cordas, onde a corda mais grave era omitida. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Só para se ter uma ideia básica da coisa do diâmetro das cordas, né? Essa é uma corda que poderia ser uma corda Mi, uma corda mais grave do contrabaixo. Olha só a grossura dela. Essa é uma corda moderna, que é um Dó grave. Então é uma corda mais grave do que essa. Só que elas têm uma diferença de massa e de densidade muito grande. Então essa corda, que é mais aguda que essa, acaba sendo mais grossa. Daí a dificuldade na época de se obter um som legal. Existe um termo chamado HIP, que vem do inglês Historically Informed Performance, ou Performance Historicamente Informada, que é o nome que se dá quando aplicamos toda a pesquisa realizada em música à prática, tentando realizar uma performance o mais próxima possível do que foi feito em algum momento histórico, como na estreia de uma sinfonia, por exemplo. Tentar emular quantos músicos, quais os instrumentos que foram usados, mas mais importante que isso, tentando entender e replicar o estilo, a forma de tocar dos músicos de então.
coisa já vem sendo feita há muito tempo nesse sentido, né? O estudo do estilo, por exemplo, de tocar uma peça barroca, conforme o que sabemos sobre os estilos, os costumes, as possibilidades da época. Isso é algo que já vem sendo feito desde os anos 60 do século passado. E hoje em dia, dificilmente você verá uma orquestra profissional tocando Handel fora do estilo, né, com aquele som cheio, pesado, assim, característico do romantismo, de Wagner, de Mahler. Hoje em dia, já é amplamente aceito que o mínimo para se tocar esse repertório é ter uma orquestra reduzida, com cravo, se possível, usando o vibrato de forma como acessório e não como parte do som, como veio a virar prática comum no século XX. O que é um violone? Violone é apenas um aumentativo em italiano que quer dizer violão, viola grande ou violona, né? E dependendo da época e do lugar, vai significar um ou mais instrumentos de 8 ou 16 pés. Você deve estar perguntando, que números são esses, né? Calma que eu já vou explicar. O importante é entender que, por muito tempo e em muitos lugares, era escrita uma linha de baixo, às vezes cifrado, que era jogada para os instrumentos de contínuo, que poderiam variar em sua formação de lugar para lugar, de um dia para o outro. Pensa nisso como uma cozinha de jazz. O contínuo é a cozinha da orquestra barroca. São os instrumentos que tocam o acompanhamento. E eles leem de uma mesma partitura. É exatamente igual uma gig de jazz, que hoje eu posso ter contrabaixo e piano e amanhã banjo e tuba, mas todo mundo vai estar lendo da mesma partitura, que é uma melodia com uma cifra em cima. No barroco é exatamente a mesma coisa, só que a parte de baixo, na verdade não é a melodia que eles estão lendo, é uma linha de baixo, e a cifra é um pouco diferente da cifra moderna. Possível dizer que no século XVI e XVII, principalmente, tocar o violone era algo como tocar o baixo no jazz. E tocar o contínuo era fazer parte da cozinha. Tá, mas 8 pés, 16 pés, o que é isso aí? Esses números, eles se referem aos tamanhos dos tubos dos órgãos de igreja, certo? Eram grandes tubos de metal ou de madeira por onde saía o som dos órgãos. E quanto maior o tubo, mais grave as notas. Então os tubos de 8 pés ilustram a oitava dos violoncelos, a oitava dos baixos. E os de 16 pés, o dobro, para baixo, uma oitava abaixo, ou contrabaixo. Mas vamos lá, voltando ao violone, né? Esse termo pode se referir a instrumentos de 8 pés, como o violoncelo, a viola da gamba baixa, e instrumentos de 16 pés, como o contrabaixo. Só que houve outros instrumentos que hoje são praticamente desconhecidos ou completamente esquecidos mesmo pela história e pela maioria dos músicos. Para entender melhor isso, é preciso ter em mente que a forma como vemos o mundo hoje não é a mesma de 20, 50 anos atrás. E muito menos de 100, 200, 300 anos atrás, que é o período que a gente está falando aqui. Então, a ideia de evolução, de que o instrumento de hoje é uma evolução, né, ou melhor que o de ontem, ela é muito enganosa. Pois bem, havia duas principais famílias de instrumentos de cordas até meados do século XVIII, que se desenvolveram paralelamente ali. As violas da gamba, ou da coxa, e as violas da braccio, ou do braço. As violas da braccio são hoje a atual família dos violinos. Mas não havia uma padronização do tamanho, certo? Como hoje, violino, viola, cello, contrabaixo. E essa é a família das cordas hoje. Naquela época havia tamanhos intermediários, com afinações intermediárias. Então onde eu quero chegar com isso é, por isso que é tão difícil identificar esses instrumentos. Você vê uma partitura escrito violone e saber que instrumento que é aquele, certo? Hoje em dia a gente chama de violone especificamente os contrabaixos da família da viola da gamba. Mas naquela época não, violone significava apenas um instrumento grandão. Alguns desses instrumentos podem ter sido experimentos que não deram certo na prática e acabaram sendo
abandonados, mas que podem ter feito parte, podem ter sido importantes naquele momento, ter feito parte de uma estreia, por exemplo, ter uma peça que foi escrita para eles, mesmo que depois esse instrumento tenha sido deixado de lado. É possível, por exemplo, segundo estudos recentes realizados na Itália, que no orfanato onde Vivaldi trabalhava, onde existia uma coleção de instrumentos raros, é possível, é comprovado através de recibos de compra de cordas e registro dos músicos que ali tocaram e que instrumentos que eles tocavam, é possível que lá existia um contrabaixo enorme que era afinado em quintas e funcionava bem por causa do tamanho dele, por causa da tecnologia disponível para eles ali, que tinham os meios de adquirir cordas melhores, coisas assim. Ou então existe também a possibilidade de um violoncelo maior, com trastes afinado em uma quinta abaixo do violoncelo, nos contínuos de Bach, que seria um intermediário entre violoncelo e contrabaixo, que não existe mais. Mas, exceções à parte, ainda nos restam alguns instrumentos que não foram raridades ou experimentos, mas que tiveram um valor por um tempo muito, muito longo, mas que no decorrer principalmente dos séculos 17, 18 e 19 acabaram sendo deixados de lado por causa de inúmeros fatores, das mudanças que foram acontecendo no mundo e na música. E entre eles estão instrumentos de 8 pés, como os violoncelos e violas da gamba, baixo, instrumentos de 16 pés, como o contrabaixo das violas da gamba, o contrabaixo de 3 cordas, com afinações diferentes, o contrabaixo de 4 cordas, também com afinações diferentes, o vienense, contrabaixo ou violone vienense, que é uma mistura de terças e quartas na afinação, como as gambas, mas que teve o seu auge numa época em que as gambas já haviam se tornado obsoletas. E há ainda instrumentos intermediários, que alcançavam parte do registro contrabaixo, mas tocam a maior parte do tempo em 8 pés, sem transpor, como o violone em sol e o basse de violon. Eu vou falar de todos esses instrumentos já já. Então você deve estar perguntando, tá, mas e o jazz nessa história aí que está no título da sua palestra, né? O que tem a ver o jazz com tudo isso? Bom, o jazz, apesar de ser uma música que ainda está viva, ainda está em evolução, entre aspas, também contém seus períodos e seus estilos muito bem definidos. Até bem ao final do século XX aí está tudo muito bem definido no jazz. Né? Desde do jazz antigo de New Orleans, na virada do século XIX para o XX, passando pelo swing das big bands, o bebop, suas ramificações, né? O hard bop, cool jazz, fusion, o jazz europeu, tudo isso é muito bem definido em termos de estilo e época. Então, é muito possível, e muitos músicos vêm fazendo isso, pensar na performance de jazz de uma forma historicamente informada, né? Emulando ali instrumentação, estilo, fraseado, arranjos, né? O estilo de arranjo. Além disso, é possível também pensar no contrabaixo do início do jazz, ali, pelo menos até dos anos 60, como um contrabaixo histórico. Era um contrabaixo, na maioria das vezes, com cordas de tripa. Então, muito mais próximo do contrabaixo, muito mais próximo de como instrumento e também em tempo, né? Mais próximo em tempo dos contrabaixos que Mahler usou em Viena do que do contrabaixo que eu uso hoje, ou que a maioria das orquestras usa hoje. Claro que com o jazz a gente tem muito mais as fontes de pesquisa estão aí, são vídeos, são gravações, a gente tem muito mais informação sobre como era feito, a gente tem o registro de fato da música sendo feita, enquanto que com a música antes, né, do século XIX para trás, a gente não tem gravação, a gente só tem registros por escrito, ou imagens que mostram os instrumentos como eles eram e tudo mais. Vamos falar dos instrumentos agora, então. Eu falei ali rapidinho dos instrumentos intermediários, que não são nem de 8 nem de 16 pés, né? Que, na verdade, eles tocam no registro de 8 pés, não são oitavadores, não são
transpositores de oitava, mas alcançam notas do registro de contrabaixo. Alguns acadêmicos usam o termo 12 pés para definir esses instrumentos. É um conceito complicado de se compreender com a mentalidade de hoje, que, afinal, veja bem, um violone em sol é uma viola da gamba, contrabaixo que não é transpositor de oitava. Então ele lê na oitava que está escrito, ele lê na oitava do cello, mas ele tem notas mais graves, ele tem a possibilidade de oitavar de vez em quando, de dobrar algumas coisas. Então no movimento mais lento, que é uma nota mais grave, ele consegue fazer isso. E a nota mais grave dele é um sol. Por outro lado, o contrabaixo de 3 cordas é um oitavador, é um transpositor, considerado um instrumento de 16 pés, e sua nota mais grave é um Lá, que é mais agudo do que o Sol do violone. Né? É meio estranho, mas o que a gente tem que entender é, eu imagino que por possuir uma tessitura muito mais ampla, ele tem 6 cordas afinadas em quartas com uma terça no meio, na primeira posição o violone já tem 2 oitavas. Então ele é um instrumento que estaria muito mais confortável tocando a maior parte do tempo em 8 pés e teria a possibilidade de oitavar essas passagens no registro grave quando necessário. Já o contrabaixo de 3 cordas, ele tem uma tessitura de apenas 1 oitava na primeira posição. Certo? Então ele estaria provavelmente fazendo o oposto, transpondo a maior parte do tempo na região mais confortável. Quando lhe faltassem as notas mais graves, ele oitava para cima, dobrando os 8 pés. E outro exemplo desses baixos de 12 pés, entre aspas, é o basse de violon, que é tido como um antepassado do violoncelo. Era um instrumento também de 4 cordas, contrastes, a maior parte do tempo, afinado em si bemol, um tom abaixo do cello. Era o baixo, por exemplo, da orquestra de Lully, que é tida como o primeiro protótipo do que viria a se tornar a orquestra sinfônica. O violone em ré, assim como o violone em sol, é uma viola da gamba. Geralmente é chamado, inclusive, acho que por pretórios de contrabaixo, gamba em contrabaixo. Geralmente com 6 cordas, às vezes com 5, trastes de tripa e afinado em quartas com uma terça no meio, como já falamos. Por que é importante entender a existência desse instrumento que já não existe há tanto tempo, né? Que nem foi tão usado assim? É que é possível entender um pouco mais das possibilidades de dinâmica, golpes de arco, trocas de corda, arcadas muito rápidas ou muito pesadas, né? Como sforzando, forzato, acentos fortíssimos, eles são simplesmente inviáveis nesse instrumento, porque são muitas cordas muito próximas umas das outras. Portanto, usa-se mais o que a gente chama de pincelada, né? O brush stroke, que é uma forma de articular com leveza. Um fator importante sobre esse instrumento é que aparentemente ele sobreviveu um pouco além do que os outros instrumentos da família da gamba. Um dos motivos para isso, possivelmente, é que é muito mais trabalhoso e é um prejuízo muito maior se desfazer ou transformar um instrumento desse tamanho, né, com tanta madeira, tão caro, como foi feito com a maior parte das gambas, que viraram violoncelos, uma vez que o violoncelo se estabeleceu como um instrumento de praxe. Além disso, a maioria dos contrabaixistas da época, né, eram instrumentistas que dobravam no contrabaixo ou no violone quando se fazia necessário. Isso é outro paralelo com o jazz também. Nos primórdios do jazz, a maioria dos contrabaixistas, ou pelo menos boa parte deles, eram tubistas que viraram contrabaixistas, ou que dobravam, faziam as duas coisas, às vezes trombonistas também. O contrabaixo vienense, ou violone vienense, é um dos instrumentos mais enigmáticos de todos os tempos, na minha opinião. Aparentemente, ali um primo tardio das violas da gamba, né, teria sido apenas mais um experimento falho, talvez, se tivesse surgido em qualquer outro lugar do mundo, já que ele floresceu numa época em que a família dos violinos já tinha tomado conta da música de concerto, inclusive nos contrabaixos.
Mas ali em Viena, onde estava sendo feita uma das músicas mais importantes de todos os tempos, esse instrumento se demonstrou uma alternativa muito interessante ao violoncelo. E assim, no período clássico vienense, um instrumento de 16 pés ganhou a atenção que jamais outro instrumento desse registro havia ganhado, com inúmeras peças de música de câmara e dezenas de solos, que a gente tem registro hoje. Era afinado basicamente em Ré maior, Lá, Ré, Fá sustenido do Lá, mas geralmente tinha uma quinta corda, um bordão mais grave, que era afinado em Fá natural, simplesmente porque era a nota mais grave que soava melhor com a tecnologia da época, geralmente, mas que possivelmente podia ser afinado em outras notas dependendo da tonalidade da música. No entanto, era muito comum na época usar diferentes escordatura, principalmente puxando a afinação inteira, meio tom ou um tom para cima, para tornar o instrumento mais brilhante em relação à orquestra. É o caso do famoso concerto de Dittersdorf, por exemplo, originalmente em Mi bemol, onde o efeito desejado é ter a orquestra tocando efetivamente em Mi bemol, com poucas cordas soltas, portanto com um som mais escuro, menos projeção, enquanto o contrabaixo afinado meio tom acima toca como se estivesse em Ré maior, com muita corda solta e harmônico, com um som vibrante e maior projeção. Outras peças que com certeza foram escritas para esse instrumento incluem concertos e sonatas de Haydn, Van Hofmeister, Sperger, a área Per questa bella mano de Mozart, mas é provável que esse fosse o principal instrumento de contrabaixo em Viena nessa época. Então, a primeira documentação aparece no Tratado de Johann Jakob Priner, de 1677, sobre um contrabaixo com uma afinação parecida com a do vienense. Fá, Lá, Ré, Fá sustenido, Si em vez de Lá. O contrabaixo vienense teria tido seu auge em solo e música de câmara ali entre os anos de 1750 e 1800. Mas há registros de possíveis usos até 1818, com os concertos do Johann Handel, e 1819, com a Truta de Schubert, que alguns pesquisadores acreditam que foi escrita para esse instrumento. Mas com certeza continuou sendo usado em orquestras por um período de transição, né? Então é possível que até mesmo boa parte do repertório de Beethoven ainda tenha sido escrita ou tenha sido tocada por esse instrumento. Beethoven, que por sinal é tido como o provável carrasco do contrabaixo vienense. Muitos pesquisadores acreditam que suas revoluções musicais, ali com muitas modulações tonais e cromatismos, fizeram com que a afinação vienense perdesse seu idiomatismo. Mas também é verdade que a afinação em quartas já havia se tornado padrão em quase todo o mundo ocidental, inclusive na Itália, onde o Dragonetti, o famoso Domenico Dragonetti, vinha mostrando que tudo era possível com apenas 3 cordas. Finalmente aqui o baixo de 3 cordas provavelmente tem origem na Itália, muito antes de se tornar popular com o Domenico Dragonetti no século XVIII e XIX. Nada mais é do que um baixo de 4 cordas sem a corda mais grave. Entre as razões para a omissão da corda mais grave estariam, além da pobre sonoridade das cordas mais grossas, o preço da fabricação de cordas desse tamanho, principalmente com as tecnologias que permitissem uma qualidade melhor.
E também o ganho de potência, projeção no som. A cada corda adicionada, a maior tensão sobre o tampo, consequentemente menos vibração e menos volume. O baixo de 3 cordas foi comum nos países latinos da Europa, ou seja, Itália, Espanha, França, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, até meados do século XX, como vimos anteriormente. Provavelmente levado pelos excelentes músicos italianos que viajavam em busca de trabalho. Também foi o padrão na Inglaterra, trazido por Dragonetti até meados do século XX. A afinação mais comum era Lá, Ré, Sol, apenas omitindo o misão, mas também há registros de afinação Sol, Ré, Sol e Sol, Ré, Lá em quintas, provavelmente aí como formas de alcançar uma tessitura maior. Além dos revolucionários italianos Dragonetti e Bottesini, um exemplo mais próximo da gente do repertório escrito para 3 cordas é Canção e Dança do Radamés Niata, composta já nos anos 1930, para ser tocada pelo contrabaixista italiano Antonio Leopardi, que então era professor do Instituto Nacional de Música. Aqui nessa foto vemos o contrabaixista Bonfilho de Oliveira tocando com Pixinguinha, também um baixo de 3 cordas. Aí mais uma conexão com a música popular. Muito bem, mas e daí, né? Qual a relevância de tudo isso nos dias de hoje, né? Qual a importância de se estudar tudo isso e o que a gente pode tirar em prol da prática de performance moderna em instrumentos modernos? E eu gostaria de dar uma olhadinha em algumas das coisas que nós podemos utilizar hoje em dia, que ainda são muito pouco difundidas, coisas que o estudo dos contrabaixos históricos pode nos proporcionar para que mesmo com um instrumento moderno, com um arco moderno, a gente possa executar uma performance mais historicamente informada. Em primeiro lugar, e mais importante, eu acho que é o arco. O arco é a voz do instrumento, certo? É quem faz as cordas soarem. Então a forma como a gente utiliza o arco é que vai emular realmente o estilo, mais do que as cordas que a gente está usando. Então adaptar a técnica de arco para esses estilos e possibilidades da época, né, é muito importante. Coisas que hoje são possíveis com arcos modernos e cordas de aço simplesmente não existiam com as ferramentas de determinadas épocas. Buscar os manuscritos, sempre. As edições modernas de música barroca e música clássica são interpretações, cheias de adições. As partituras barrocas originais, por exemplo, contêm pouco mais do que as notas, ligaduras de expressão e indicações subjetivas de tempo. Qualquer crescendo, decrescendo, a maior parte das ligaduras provavelmente foram adicionadas pelos editores. Conforme as orquestras foram crescendo e os compositores se tornando mais importantes, no século XIX, a partitura começa a ter mais importância que o intérprete. E aí sim surge essa ideia de que temos que executar da forma que o compositor queria, né? Mas antes disso o intérprete era a peça fundamental na execução da música. Outro conceito muito mais próximo, mais uma vez, do jazz. Também é possível descobrir através de documentos históricos da época, né, como publicações, cartas, recibos, quais instrumentos e até mesmo quais afinações eram usadas. Um exemplo típico e muito discutido nos meios acadêmicos é o dos concertos de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach. Ao analisar os manuscritos das partituras e das partes individuais, é possível ver claramente que o violone, nesse caso, não se tratava de um violoncelo, já que tinham partes separadas. Podia até ser um outro instrumento muito parecido com o violoncelo, como alguns pesquisadores defendem, mas não era o mesmo instrumento. E ao se analisar as tessituras dessas partituras individuais, é possível chegar a diferentes instrumentos em diferentes concertos. Então, pode ser que em alguns concertos ele usou um violone em sol, em outros concertos ele usou um basse de violon ou um contrabaixo, o que é totalmente plausível se pensarmos que eles foram escritos em épocas e lugares diferentes no decorrer da vida do compositor. Simplificação das partes de contrabaixo. Este é, sem dúvida, o meu tópico favorito. A ferramenta histórica menos utilizada na prática moderna por músicos profissionais,
mas que pode trazer resultados fascinantes. Você não precisa tocar todas as notas da sua partitura, da linha de baixo. Não sempre, depende do estilo, depende da época. Os motivos principais para simplificar a sua parte são: vai ficar mais fácil e vai soar melhor. Quer mais que isso? E o músico de hoje pode se sentir meio ofendido, né, se o maestro pedir para ele simplificar a linha de baixo, mas até mesmo no início do século XIX não só era aceitável, como esperado dos contrabaixistas que eles soubessem simplificar suas linhas. Então, de forma que não fosse necessário fazer uma nova parte só para eles e que a música soasse o melhor possível, sem muitos arranhões e desafinações. É apenas depois do surgimento de grandes virtuosi como o Dragonetti, nessa virada do século XVIII para o XIX, que começa a ser esperado um nível técnico mais alto. Então começa a se escrever linhas mais difíceis ou exclusivas do contrabaixo com maior frequência. Outro fator que a gente pode usar bastante hoje em dia é a questão das afinações históricas. É um recurso muito possível de se obter com instrumentos modernos, é a escordatura, poder mudar a afinação. Pode parecer trabalhoso a princípio, mas algumas dessas afinações nem sequer exigem troca de cordas, né? É possível apenas mudar a afinação ou, quando muito, trocar uma corda, adicionar uma corda diferente. E aliado a esse conceito das simplificações das partes, torna-se um recurso menos trabalhoso também. A técnica de mudar a afinação de uma ou mais cordas para se obter o efeito desejado data pelo menos da década de 1660 e foi bastante usada tanto na família dos violinos quanto das gambas por instrumentistas e compositores. Gente do calibre de Bach e Vivaldi escreveram bastante música com escordatura, e nos contrabaixos não era diferente. Mesmo em lugares e épocas em que o bom e velho contrabaixo de 4 cordas em quartas era empregado, muitas vezes era prática comum entre os músicos mudar a afinação de uma ou mais cordas para se adaptar às situações. Há quem diga que a afinação vienense é uma escordatura da afinação em quartas 5 cordas, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó agudo, que começou a ser usado porque a corda Dó aguda era muito frágil e tensa e a corda Mi grave era muito frouxa e escura. Então eles baixavam o Dó para Lá, subiam o Mi para Fá natural e baixavam o Sol para Fá sustenido para balancear os intervalos ali entre as cordas. Provavelmente as mais simples e mais comuns escordaturas ocorrem na corda mais grave, uma prática muito comum, por exemplo, no violão clássico. Algumas afinações comprovadamente usadas, Ré, Lá, Ré, Sol e Fá, Lá, Ré, Sol, são facilmente obtidas apenas mudando a afinação do Mizão. Dificilmente há problema em afinar para cima, afinar o Mi em Fá, mas recomenda-se usar uma corda com uma tensão mais leve. A afinação em quintas. Existe, é claro, uma probabilidade muito grande de que músicos e construtores estavam sempre buscando um contrabaixo na família dos violinos que seguisse o padrão de afinação em quintas. Então existem evidências do uso dessa afinação, principalmente Dó, Sol, Ré, Lá e Sol, Ré, Lá, Mi, mas é muito provável que esse Dó grave nunca tenha soado muito bem até o século XX, quando essa afinação voltou a ser popularizada por grandes músicos virtuosos e modernos como o Joe Quarrington e o Red Mitchell. Mas, recentemente, alguns pesquisadores têm argumentado o uso dessa afinação especificamente por Vivaldi, como a gente falou lá atrás, que poderia estar provido de um instrumento especial. Muito importante entender outra coisa também. A afinação em quintas, ela dificulta muito a técnica de tocar. Você precisa muito mais de mudanças de posição. E os instrumentos mais antigos, eles tinham braços mais curtos, né? Eles foram concebidos para serem tocados para ser tocado no braço, não no capotasto. Os espelhos eram mais curtos, os braços eram mais curtos, então a prática era tocar na primeira, segunda posição, não muito além disso. Então, afinando em quartas, eles ganhavam tocabilidade, mas perdiam tessitura.
Daí a ideia talvez de adicionar cordas, então 5, 6 cordas para ganhar tessitura para o agudo, como é o caso do violone e como é o caso do dó agudo, da afinação em quartas com um dó agudo. É uma afinação muito mencionada também em registros históricos e muito comum hoje, não muito comum, mas é razoavelmente mais comum hoje entre jazzistas. Afinações solo, provavelmente herdadas da tradição do baixo vienense, né? A ideia de afinar o baixo inteiro mais agudo para que projete e brilhe mais, pegou hoje em dia, né? Ainda hoje é praxe tocar o repertório solo com afinação solo, mesmo com as novas tecnologias de cordas e mesmo quando esse repertório nem é originalmente escrito para essa afinação, como é o caso da maior parte da obra do Villani Cortes, por exemplo, nosso querido compositor brasileiro, ou das suítes de Bach, de violoncelo, que se tornaram parte do repertório dos contrabaixistas, mas que quando você toca com afinação solo, elas acabam soando mais agudas do que o violoncelo. Mais uma dessas contradições das afinações aí. Nem sempre, no entanto, a afinação solo foi padronizada, como é hoje, um tom acima. E, como eu disse, é possível encontrar peças de Sperger ou de Bottesini afinadas até um tom e meio acima. Você sabia que o concerto número 2 de Bottesini, na verdade, originalmente é um concertino em Dó menor, não em Si menor? E a afinação vienense, que na minha opinião, a mais crítica de todas as opções, por tratar-se de um repertório tão amplo e tão importante, tanto orquestral quanto de câmara e solo, mas que pouquíssima gente pratica ou mesmo conhece hoje em dia. É possível obter essa afinação, não é tão difícil afinar um instrumento moderno desse jeito. Basta, se você tem um baixo de 4 cordas, você tirar a corda Mi, já que boa parte do repertório, principalmente solo, não usa o bordão mais grave. Então você usar as suas cordas Lá, Ré e Sol, aí você afina o Sol em Fá sustenido e adiciona um Lá agudo, que é uma corda da afinação solo. Uma outra opção interessante, sem fazer nenhuma troca de corda, é apenas baixar a corda Ré para Dó sustenido e a corda Sol para Mi. Vai ficar uma tensão entre as cordas um pouco diferente, assim, e vai soar tudo uma quarta abaixo do que está escrito. Mas é uma boa opção para praticar uns dedilhados e mesmo para experimentar essa afinação, né, antes de comprar uma corda e tal. Bom, eu espero que essa palestra tenha sido útil e instrutiva. E que abra uma gama de possibilidades aí para que músicos e audiências se sintam cada vez mais curiosos, inspirados com relação à música, aos instrumentos e à história. Para saber mais, visite, por favor, a página de Contrabaixo Histórico lá no meu site, gustavomfinesse.com, e lá você vai encontrar outros materiais, outros vídeos e gravações desses instrumentos, dicas aí de afinação e muito material, manuscritos, edições, fotos e, mais importante, uma bibliografia incrível para você que quer saber mais sobre o assunto ou saber sobre os tratados, os métodos que eu citei aqui. Eu tenho um tempo limitado, não vou conseguir ficar falando os nomes de todo mundo, de todos os acadêmicos que eu já li alguma coisa, mas essa bibliografia vai estar lá no site também. E se você gostou demais desse assunto, quer saber mais, quer trocar uma ideia, quer dar sugestões, quer criticar, se eu falei alguma besteira aqui, é muito possível, entre em contato, me manda uma mensagem lá pelo site ou me procura nas redes sociais e vamos colaborar, certo? Muito obrigado pela sua atenção e até logo.